Alô, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Gente, vamos começar a meditar um pouquinho nos milagres que Jesus realizou no dia de sábado. Nós estamos em campanha, né? Então vamos realizar esses estudos dos milagres de Jesus do dia do sábado. Por que o dia do sábado, Analice? Mais na frente a gente vai informar que Jesus ele mesmo se intitula o Senhor do sábado. Mas vamos fazer uma oração consagrando esse vídeo a Deus, no nome santo do Senhor Jesus, para que o Todo-Poderoso ele venha falar fortemente ao teu coração. Amém? Justo, soberano e eterno Deus, Pai das luzes, Pai da eternidade, eu peço, meu Deus, permissão para entrar na tua santa e poderosa presença e oração nesse momento, te pedindo, meu Deus, perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, os meus erros. Estou aqui, meu Deus, para que o Senhor fale com o teu povo, meu Deus, que o Senhor me use como um canal de bênção, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que o Senhor venha manifestar o teu poder nas nossas vidas e tomar nas tuas mãos as nossas almas, porque só o Senhor é Deus. Então fala, meu Deus, aquilo que o teu povo precisa ouvir, para que o teu nome seja glorificado, exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória, louvado seja o nome santo do Senhor. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o sábado. Lá no livro do Êxodo, vamos lá para o livro do Êxodo. Tá certo? A gente já começa passeando pela Bíblia. Êxodo 20. Quando o Senhor dos Exércitos deu a Moisés os mandamentos, no verso 9 ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é sábado, é do Senhor teu Deus. Não te fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro. E é que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor dos céus, os céus e a terra e o mar, e tudo que eles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, Jesus, ele vivia trabalhando. Ele trabalhava direto. Ele era incansável. A gente não via Jesus parado. A gente sempre vê Jesus trabalhando. Todos os evangelhos mostram. O único momento que ele foi descansar, levantou sua tempestade. E os discípulos enlouqueceram o coração e Senhor vem cá, Senhor nos acode, Senhor vem cá, Senhor nos acode, e ficou aquele problema todo. Mas fora isso a gente sempre vê Jesus trabalhando. Amém, igreja? Então o Senhor dos Exércitos, ele santificou o dia de sábado. E nós estamos em campanha. Então a gente vai meditar um pouquinho nos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus, ele fez 7 milagres em dias de sábado. E ele era duramente criticado pelos fariseus, pelos saduceus, duramente criticado. As pessoas perseguiam Jesus por tudo, ou seja, o foco era criticar. O foco não era que Jesus cumprisse a lei, porque Deus ele tinha santificado o sábado. O foco era criticar a obra de Jesus, o foco era fazer com que Jesus se estressasse, fazer com que Jesus perdesse o foco, fazer com que Jesus saísse do propósito de Deus. O foco era esse, o foco era fazer o mal. E mesmo assim é na minha e na tua vida. O foco do inimigo das nossas almas é fazer o mal. E ele usa pessoas, lá no livro de Provérbios, vamos lá no livro de Provérbios, para mostrar o tipo de pessoa que o inimigo das nossas almas, ele usa para nos desviar do foco, para tirar a gente da presença do Senhor. No capítulo 4 do livro de Provérbios, ele diz: pois não dormem se não fizerem mal. Foge dele o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Ou seja, são pessoas que são ingratas, são caluniadoras, são perseguidoras e que não dormem enquanto não fazem o mal. Elas comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Então, o foco é criticar a mim e a ti. O foco é tirar a mim e a ti do alvo, que é Jesus. Então, como a palavra do Senhor diz que eles não dormem. Aí a gente vai lá no Salmo 121, gente. Olha só o que é que diz o Salmo 121. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Salmo 121. Peraí, tá, pessoal? Tá entendendo? Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Estamos chegando.
Salmo 121. Ele diz: leva os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixa vacilar teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. Ou seja, o Senhor dos exércitos, ele te guarda. Enquanto o teu inimigo, ele não dorme, ele não come, enquanto não faz alguém tropeçar, ele come o pão da impiedade, ele come o vinho e bebe o vinho da violência. O Senhor dos exércitos não dorme, não toscaneja e guarda a tua alma. Ele diz que ele é a tua sombra, que ele é a tua direita e que ele está contigo todos os dias, porque ele não te deixará em momento algum. E Jesus, ele sempre trabalhou. Jesus, ele estava sempre trabalhando, sempre fazendo a obra do Senhor, porque ele veio para cumprir o propósito de Deus. Ele não veio para desvirtuar a lei, mas ele veio para cumprir o propósito do Deus Altíssimo. Então a gente começa a nossa introdução, no capítulo 12 do livro de Mateus. Aí ele diz o Senhor: naquele tempo passou Jesus pelas searas um sábado. Então seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fizeram o que é lícito, não é lícito fazer no sábado, perdão. Ele, porém, disse-lhe: não tem do livro que fez Davi quando teve fome, e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, e não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que os sábados os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Amém? E ali que eu vou continuar, tá, gente? Eu vou até o 14. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E eles estavam ali um homem que tinha uma das mãos... Não, perdão. Eu vou entrar nesse detalhe depois, tá, gente? Não é o primeiro milagre do sábado que eu vou falar. Eu vou parar no verso 8 mesmo. Porque aí eu vou entrar nesse milagre que Jesus... Quando eu for falar desse milagre, eu falo desse. Mas você pode continuar, porque num dos milagres de Jesus foi justamente o homem da mão mirrada que ele curou. Mas não é esse milagre que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de um outro milagre de Jesus, tá certo? Então, assim... Amém? Então, assim, a gente vai falar desse milagre, só que não agora. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho o que é que Jesus ele estava falando quando ele estava retrucando aos fariseus, né? Davi, ele viveu fugindo também de Saul. Até Davi assumir, tá entendendo? Ele simplesmente teve sérios problemas e ele fugiu muito de Saul. Então, numa dessas fugidas de Saul, ele foi protegido por Aimeleque. Tá entendendo? Então, Aimeleque, e tá em 1 Samuel, verso 21. Vamos lá. Então, veio Davi a Nobe, o sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse que ninguém saiba deste negócio, pelo que te enviei, a qual te ordenei quantos aos moços apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão, dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondeu o sacerdote Davi e disse: eu não tenho pão comum à mão, porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiverem das mulheres... Aí respondeu Davi ao sacerdote e disse: as mulheres, na verdade, não nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os corpos dos moços estavam puros, e algum modo é pão comum, sendo hoje santifica-se outro vaso. Então o sacerdote deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição. E se retiraram diante do Senhor, e por ali pão quente no dia em que
aquele se tirasse. E estava ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, que era o seu nome Doeg, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Emelec: não tens aqui alguma mão ou uma lança, uma espada? Por que trouxes a minha mão? Por que não trouxes a minha mão nem espada, nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. Esse negócio era Saul querendo matar ele, tá, gente? Como sempre. Então o sacerdote disse: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, está aqui, envolta num pano, detrás da estola. Se a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Davi matou Golias, tá? Foi quando ele se apresentou a Saul, ele foi e matou Golias. E a espada de Golias estava justamente nesse santuário, nesse templo onde Aimeleque ele era sacerdote. Então ele teve fome, ele estava fugindo de Saul, como sempre, ele e os moços. Aí o sacerdote explicou para ele, disse: olha, eu não posso dar pão para você, porque não tenho pão comum. Eu só tenho o pão da proposição, que é justamente o pão sagrado. Mas aí ele estava morrendo de fome e ele disse: ó, os moços estão comigo e não tem mulher. Foi a condição que o sacerdote deu. Então ele disse: ó, os moços não tem mulher e a gente está aqui puro, a gente precisa comer. Ele comeu, tinha lá um dos pastores de Saul detido lá também, e ele queria uma arma, porque ele estava sem arma. Entendendo? Depois os irmãos leem toda a história do capítulo anterior. De 1 Samuel 21 foi o que a gente leu agora. Tá certo? Então, Jesus estava falando justamente disso. E ele pegou a espada de Golias. A espada de Golias foi guardada lá naquele santuário, quando ele cortou a cabeça. E era uma espada enorme. Ele disse: não tem outro igual, me dê. E ele pegou a espada de Golias e seguiu para Gate. Tá entendendo? Isso já é uma outra história. Então, era isso que Jesus estava dizendo aqui. Ou seja, os fariseus questionaram porque os discípulos de Jesus comeram no dia de sábado. Mas aí Jesus retrucou e disse: olha, já aconteceu isso antes. Davi, ele também fez isso. E aqui está quem é o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. Aí Jesus, ele diz uma frase belíssima aqui, gente. Quando ele disse: vai se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias inocentes. Ou seja, Jesus, ele queria misericórdia. E misericórdia, igreja, é uma palavra composta por duas: miséria e córdia. Miséria e córdia. Significa pegar a miséria alheia e levar ao nosso coração. E essa é a especialidade do nosso Deus, do teu Deus, do guarda de Israel que te guarda, que não dorme, que não descansa. É pegar a tua miséria, ou seja, o teu sofrimento. Quando ele fala miséria, ele está falando sofrimento, tá? Ele está falando agonia, ele está falando tristeza. Tá entendendo? É isso que ele está se referindo a essa palavra. Ou seja, a especialidade de Deus é pegar a tua agonia, o teu sofrimento, a tua tristeza, levar para o coração dele e trazer resposta. E foi isso que Jesus disse: eu quero misericórdia, ou seja, eu quero resolver o problema, eu quero dar uma solução, eu não quero sacrificar ninguém, eu quero mostrar que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem santificou o sábado foi meu Pai. Tá entendendo? Era isso que Jesus ele estava querendo dizer. Então, Jesus ele foi e continuou o trabalho dele. O detalhe, gente, ele disse que ele era o Senhor do sábado. Então, o nosso primeiro milagre que a gente vai falar hoje, ele realizou 7 milagres no dia de sábado, inclusive o milagre que está escrito em Mateus 12, mas eu não vou falar dele agora. Eu quero falar de um outro milagre. Tá entendendo? O milagre que eu quero falar, você pode encontrar em Marcos 1, 21 ao 28, ou você pode encontrar em Lucas, que é onde eu vou ler agora, do 31 ao 37. Tá entendendo? Só que assim, por que eu escolhi o versículo, eu escolhi o livro de Lucas e não o livro de Marcos? Porque no livro de Lucas, ele me dá algumas coisas que aconteceram antes de Jesus realizar esse milagre. Primeiro, Jesus ele estava no deserto e ele saiu do deserto, ele foi levado ao deserto pelo Santo Espírito para ser tentado, e ele foi tentado por 40, ele não comeu durante 40 dias nem 40 noites, ele teve fome e ele foi tentado por Satanás. E ele venceu, Satanás tentou Jesus na palavra, tá entendendo? As heresias que estão sendo ditas hoje, que estão sendo
praticadas são na palavra. Então você tem que conhecer a palavra, mas também você tem que estar assim, ó, juntinho com o Santo Espírito de Deus, para não cair nas heresias que as pessoas falam da palavra. Porque muitas vezes a pessoa joga uma palavra em cima de mim, em cima de você, e você acaba se entristecendo, você acaba se perdendo. Por quê? Porque você precisa combater a palavra do mal com a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Timóteo. Amém? Então o inimigo, ele tentou Jesus com a palavra. Aí a gente vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, e ele diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e de que maneja bem a palavra da verdade. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, Jesus ele estava dizendo justamente isso, igreja. Para que a gente conheça a verdade, para que a gente combata o mal com a palavra da verdade. Porque essa é a verdade aqui, gente. Essa verdade aqui, ó. Junto com o Santo Espírito. Porque os hereges tiram as falsas doutrinas daqui. Mas aí, se a gente tiver em comunhão com o Santo Espírito, a gente consegue identificar quando é o inimigo que fala e quando é Deus que fala. Amém? Então você tem que buscar isso de Jeová. Então quando ele disse, se tu és filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. Aí Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Amém? Jesus já começou a dar a primeira pancada daí. Aí ele começou a tentação, começou. Quando a gente já conhece essa história, quando Jesus disse, arreda-te, sai daqui, porque tu és para mim pedra de tropeço. Quando Jesus respondeu, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o diabo, de toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ou seja, arreda-te, quando ele disse, arreda-te, para mim é pedra de tropeço, ele estava falando com Pedro, gente, me perdoa. Então, Satanás tentou e Jesus revidou. Então, a última foi quando ele disse quando ele chega em Lucas 4:10, que ele faz, porque está escrito, mandará os teus anjos acerca de que te guardem. Quando ele diz, joga-te daqui embaixo, porque está escrito que vai mandar os teus anjos acerca de que te guardem. Aí Jesus respondeu dizendo, está dito que não tentarás o Senhor teu Deus. Então ele foi e se apartou de Jesus, porque ele viu que não ia conseguir. Então Jesus passou esse perrengue todinho lá no deserto, mas venceu. Aí Jesus chega onde? Em Nazaré. Amém? Ele chega em Nazaré, gente. Aí, o que acontece quando Jesus chega em Nazaré? Ele é rejeitado pelos nazarenos. Então, assim, ele foi rejeitado pelos nazarenos. Quando ele estava na sinagoga e foi dado o livro para ele ler, tá entendendo? Ou seja, ele era justo, e era o quê? Era aí começa o milagre, tá? Num dia de sábado, tá entendendo? Um dia de sábado, e foi segundo o costume na sinagoga, ele levantou-se para ler, porque cada um ele foi escolhido para ler. Então foi dado o livro do profeta Isaías. Vamos acompanhar comigo, gente, Lucas 4 a partir do 17, tá certo? E então abriu o livro e achou-se que estava escrito, olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade dos cativos e conceder restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar-se o ano da aceitável ao Senhor. Fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a se dizer que cumpriu-se as escrituras. Amém? Aí quando chegou no 22, ele diz, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, porque Jesus ele ensinava com autoridade. Amém? Só que assim, aí uns diziam, não é este o filho de José? E lhe disse, sem dúvida, me direis o provérbio, o médico cura a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria, tudo quanto ouvirmos que tem sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Ou seja, ele foi rejeitado em Cafarnaum, tá certo? E ele continua se justificando, diz, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. E de sorte toda terra houve grande fome. Nenhuma delas foi enviado, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Muitos leprosos havia em Israel,
no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos que chegavam à sinagoga se encheram de ira e levantaram-se e expulsaram da cidade, levando até o cume do monte, que dizia que estava edificada para o precipitarem. Olha só, gente. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Isso era no dia de sábado. Ele estava em Nazaré. Olha só. Veja o perrengue que Jesus estava. Ele saiu do deserto, foi tentado por Satanás, venceu a tentação. Aí chega em Nazaré. Teoricamente, ele estava em casa. Tá entendendo? Assim, eu cheguei, eu tô em casa. Ao invés de ele ser bem recebido, ele não foi bem recebido. Ele foi rejeitado. E mesmo assim, é aquela velha história, né? Vaso de casa não tem honra. Então, assim, aí ele começou a se justificar, falando da viúva que Eliseu que alimentou Eliseu, de Naamã, que foi curado de lepra. Ou seja, ele diz, nenhum profeta é bem recebido em casa. Ele falou muitas coisas, ele estava justamente se justificando quanto a isso. Então, Jesus, eles queriam até matar Jesus, mas Jesus passou pelo meio dele e foi embora. Só que Jesus saiu de Nazaré, gente, e chegou justamente aonde a gente vai chegar no primeiro milagre que a gente vai trabalhar, que é em Cafarnaum. Jesus, ele podia ter feito qualquer coisa. Ele poderia ter dito, chega. Já fui tentado, já passei por aquele processo, agora eu sou rejeitado, os próprios meus querem me matar, eu vou parar, eu não vou. Mas não, ele insistiu, ele quis me salvar, ele quis te salvar. Então ele seguiu em frente porque ele sabia que ele tinha um propósito, ele precisava salvar a mim e a você, porque ele sabia que hoje, 19 de março, no sábado, você estaria ouvindo eu estaria pregando para alguém que estaria precisando ouvir. Então ele quis salvar a mim, ele quis salvar você. Então Jesus desceu para Cafarnaum, na cidade da Galileia, e ensinava no sábado, tá? Jesus trabalhando de novo. E se admiravam por sua doutrina. A gente permanece em Lucas 4, tá, gente? Tá no versículo 31. E ensinavam aos sábados, e se admiravam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? E ele estava na sinagoga um homem que tinha um espírito imundo, a qual exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio lançou por terra no meio do povo, e saiu sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, que falavam uns com os outros, dizendo, que palavra é esta? Que autoridade é essa que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E sua fama divulgava-se em todos os lugares em redor daquela comarca. Veja, que em Nazaré ele foi rejeitado, mas em Cafarnaum ele conseguiu fazer o milagre. Em Cafarnaum ele achou fé. A palavra do Senhor diz, quando virá o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, ele achou a abertura que ele precisava para trabalhar. Porque Jesus, ele trabalha na minha e na tua vida mediante a nossa fé. Da mesma forma que Jesus persistiu, a gente tem que persistir. Da mesma forma que Jesus foi tentado, foi escorraçado, foi humilhado, foi criticado, foi perseguido. Tentaram tirar Jesus do sério, fizeram de tudo para Jesus sair do foco, sair do alvo. Do mesmo jeito, fazem comigo, fazem contigo. Mas a gente tem que persistir. A gente tem que saber quem somos nós. Jesus, vamos voltar no capítulo 12 do livro de Mateus. Eu vou deixar marcado aqui, tá? Quando Jesus, ele abre a boca para dizer, olha só aqui, que ele diz o seguinte, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, ele tem que saber nós temos que saber quem somos nós. Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. Sobre nós existe um poder e uma autoridade que foi dada ao nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, Jesus ele diz no livro de João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é isso que nós devemos, gente, é isso que nós devemos ter.
bom ânimo, nós devemos ter força, nós devemos buscar essa graça de Deus, nós devemos aperfeiçoar. Eu sei que está doendo tudo que você está passando, mas a dor aperfeiçoa a gente. A palavra do Senhor diz, quando o apóstolo Paulo, ele estava falando com Deus sobre o espinho na carne, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, do 9 ao 11, ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade. Aí ele diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, eu estou forte. Porque nós estamos na dependência do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos na dispensação do soberano guarda de Israel. E da mesma forma que a autoridade dele não mudou, a autoridade dele não caiu, a autoridade dele não está devastada de jeito nenhum. Ele permanece o mesmo Senhor. Ele permanece o mesmo Deus que disse àquele demônio: sai dele, cala-te e sai dele. Esse é o Deus que você crê, esse é o Jesus que você crê, e que com uma palavra, igreja, basta uma palavra do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, o Senhor da terra, para que a tua vida mude, para que você saia dessa situação. Tão somente persevere, tão somente insista, tão somente persista, tão somente olhe para o alvo, tão somente não se esqueça que o guarda de Israel não dorme, tão somente não se esqueça que nós temos a graça, que é o favor imerecido de Deus Todo-Poderoso. Eu sei que é difícil, eu sei que dói passar por problema, dói passar por tribulação, dói ser injustiçado, dói sofrer ingratidão, dói, a gente sente-se impotente diante de uma situação, e quando essa situação ela está há muito tempo, ela está perdurando há muito tempo, que você olha para um lado, você olha para o outro, e você já fez tanta coisa e continua fazendo tanta coisa e ainda não sai da situação, dá vontade de desistir, mas não desista. Não desista, porque o Deus Todo-Poderoso é contigo. Quando Jó, ele estava desesperado, ele disse que ele sabia. Deixa eu só achar aqui, tá, gente? Jó 25, Jó 19, 25, ele diz o seguinte: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava desesperado nesse momento, ele estava entristecido, mas ele sabia que o Redentor vivia e que por fim ia se levantar sobre a terra. Acredite que o nosso Redentor vive, e olha que Jó estava falando de Deus. Jó não conhecia Jesus, Jó não tinha a experiência que nós temos, Jó não tinha o Santo Espírito, mas ele foi um patriarca da fé, porque ele conseguiu vencer todas as atribuições. Foi difícil para Jó, foi complicado, mas Jó conseguiu, Jó chegou lá. Eu sei que você está sendo injustiçado, perseguido, está sobrecarregado, está afogado com tantas tarefas, está entristecido com tantos problemas, mas saiba que o seu Redentor vive e que por fim ele se levantará na terra. Aleluia. E creia que o mesmo Senhor do sábado está neste momento abençoando a você, mandando que este mal saia de você em nome de Jesus. Creia, confie, creia e confie, porque o Senhor do sábado é contigo. Amém? Vamos orar. Justo, soberano, eterno Deus, meu Pai, Pai das luzes, Pai amado, toma nas tuas mãos todo o nosso ser. Abençoa, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus, a nossa vida com a tua presença. Fala, meu Deus, cada dia mais ao coração do teu povo, repreende todo o mal. Destrói, meu Pai, todas as artimanhas do mal, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus, e que todo o mal saia no nome santo do Senhor Jesus. Saia da mente, saia do subconsciente, saia do coração, saia da alma, saia da casa, saia do lar, saia dos caminhos. Em nome de Jesus, sai. E que teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado no nome santo de Jesus. Eu te abençoo, meu amigo. Eu te abençoo, minha amiga. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.